Bom, voltamos. Agora mais uma parte teórica. É nossa videoaula de número 3. Vamos ver o que tem pra gente, né? Vamos lá. Bom, vamos hoje falar um pouquinho agora sobre o princípios fundamentais da lógica. E o primeiro princípio fala o princípio da não contradição. Ou seja, nós vimos na aula anterior que proposições são sentenças declarativas que podem ser julgadas como verdadeira ou falsa, mas não como ambas verdadeira e falsa. Justamente isso é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa, não se admitindo um outro caso ou um meio termo qualquer. Igual a definição, a proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um desses casos e nunca um terceiro. Então está aí em relação aos princípios fundamentais da lógica, coisas que a gente já tinha visto, né? Só colocamos agora para separar tudo certinho e bonitinho. Vamos ver o que tem agora. Bom, nas aulas passadas a gente trabalhou muito proposições, que são sentenças declarativas, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Então agora a gente vai fatalmente só trabalhar com as proposições, que elas se dividem em proposições simples e proposições compostas. Por enquanto vamos ver as nossas proposições simples. Vamos definir. As proposições simples não possuem outra proposição como parte de si mesma, ou seja, não tem nenhuma outra proposição além do que essa daqui. Então as proposições simples, vamos ver alguns exemplozinhos. Exemplo, vamos ver o primeiro exemplo. Marcos é arquiteto. Está aqui uma proposição simples, um único núcleo, tá? Um único pensamento. E se é um único núcleo, um único pensamento, é uma proposição simples. Sujeito, verbo e predicado. Nada da gente mexer com o predicativo do sujeito. Não é o que a gente quer, não é o que a lógica pretende. Então vamos ficar com a coisa simples. Nada de avançar aí dentro da língua portuguesa, tá? Outro exemplo. Gabriela é estudiosa. Está aqui. Sujeito, verbo, predicado. Também é uma proposição simples, tem um único pensamento. Beleza, vamos continuar. Vamos lá. Representação simbólica das proposições simples. Então, você pode ver e notar que as sentenças com as frases, elas podem ser substituídas por proposições, né, por letras. Então, olha só, representação simbólica das proposições simples. Olha o que apareceu. CESP. Eu pergunto, mas por que, professor, aparecer? Porque é o seguinte, o raciocínio lógico, normalmente, ele é separado assim, CESP e outras bancas. Vocês vão ver que no nosso curso tem algumas coisas, alguns detalhes que no CESP acontece que não acontecem em outras bancas. Então, vamos esperar. Então, nosso curso vai ser sempre assim. O que acontece? Aconteceu aqui, o que não acontece no CESP? Bom, vamos ver o que aconteceu no negócio do CESP aí, né? Olha só. As proposições simples são frequentemente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto. As mais comuns, A, B, C, P, Q, etc. Se você pegar uma literatura, uma boa literatura, e pegar provas que não seja do CESP, você vai ver lá que as proposições simples são frequentemente simbolizadas por letras minúsculas do alfabeto. E o CESP é a única banca que representa por letra maiúscula. Mas isso na hora de resolver o exercício não vai fazer diferença nenhuma, tá? Isso ele não vai fazer nenhum discernimento. Então, vamos ver. Olha aí, exemplos. Proposição A, letra maiúscula, só que uma proposição simples. Marcos não é arquiteto, uma proposição simples. Mas o CESP representa por letra maiúscula. Vamos ver outra. Proposição B, Gabriela é estudiosa. Proposição simples, mas foi representada por letra maiúscula do alfabeto. Só que o CESP também representa proposições simples por letra minúscula. Por isso que ele fala que as proposições simples são frequentemente simbolizadas
por letras maiúsculas do alfabeto, mas ele pode também representar por letra minúscula, como ele fez em algumas provas já passadas, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá, eu defini proposições simples no CESP. Agora eu vou definir outras bancas. Outras bancas, FCC, FGV, ESAF, Funiversa, AOCP, Movens, IADES, etc, 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 elas representam as proposições simples por letras minúsculas do alfabeto. Vamos ver a definiçãozinha, então? Olha lá. As proposições simples são simbolizadas por letras minúsculas do alfabeto. R, S, T são as mais comuns, ok? Então vamos colocar um exemplozinho. Exemplos. Proposição P, letra minúscula, Nicolas é o garoto mais belo da escola. Proposição Q, Gustavo não gosta de brincar. Também é uma proposição simples e está representada por letra minúscula do alfabeto. Proposição R, Marília Gabriela é uma princesa. Se, então, o que acontece? É representada por letra minúscula, mas entendam a situação. Não importa se ele está representando por letra minúscula ou maiúscula. Na hora de resolver o exercício, isso pouco vai importar. A não ser que, mirabolantemente, uma dessas bancas te faça esse tipo de pergunta. Então, peraí. Se não for no CESP, você fala o seguinte, que as proposições simples são representadas por letras minúsculas do alfabeto, ok? Então, tranquilo. No CESP, elas são representadas por maiúscula ou minúscula, não faz diferença. Então, vamos continuar com a nossa teoria, né? Negação da proposição simples. Então, vamos lá. Simbologia. Então, vamos ficar bem atento com essa simbologia. Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui agora. Apareceu o famoso tio. O tio é a representação simbólica da negação. Mas não tem só ele não, hein? Vamos ver? Ou esse símbolo aqui, ó. Ok? Lá na matemática financeira, ela é chamada de cantoneira. No raciocínio lógico, ele tem um nome. Modificador. Tá aí, ó. É o modificador. Agora, um docinho para quem adivinhar qual é a única banca que trabalha com esse símbolo aqui. Vamos ver? Olha lá. É o CESP. Todas as outras bancas trabalham com esse aqui. Professor, pode acontecer um dia? Lógico. Isso depende do examinador, depende da característica da banca. Só que 95% das questões do CESP, ele usa esse. Mas ele usa esse? Usa. O CESP usa esse e usa esse aqui também. As outras bancas, como a FCC, a ESAF, a Funiversa, a FGV, eles usam esse daqui. Professor, e se um dia acontecer de usar isso? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Os dois símbolos significam a mesma coisa. Produzir a negação de uma proposição. Perfeito? Então vamos lá ver o que vai acontecer aqui. Dá um exemplo. Olha aí, ó. Eu representei essa proposição simples por letra maiúscula, mas eu poderia ter representado por letra minúscula. Isso não vai fazer diferença. Então, vocês podem prestar atenção que uma vez eu vou representar maiúscula, minúscula, isso não vai ter nenhum tipo de problema. Bom, o que eu quero aqui é produzir a negação dessa proposição. Perfeito? Então, para eu produzir a negação dessa proposição, eu deverei colocar esse símbolo ou esse à frente da proposição, dessa forma. Olha aí. Como é que é feita a leitura? Negação de A ou não há. Então, olha só, produzir a negação. Paulo não é honesto. Vocês perceberam que eu usei uma negação muito típica, que é negar o verbo. Então, isso é a negação. Paulo não é honesto. Mas as bancas nem sempre usam esse tipo de negação em que ele nega o verbo. Ele usa outras palavras que significam a mesma coisa que negação. Uma delas é essa daqui, muito comum em prova. Ó. Negação da proposição A,
ao invés de eu negar o verbo, eu uso não é verdade que Paulo é honesto. Que significa a mesma coisa que Paulo não é honesto. Bom, mas será que só temos essa e essa? Vamos ver? Notem, eu vou trocar o sinalzinho aqui, o símbolo, só para você perceber que é a mesma coisa, tá? Então vou colocar o tio aqui, perfeito? Produzindo a negação da proposição A. A, Paulo é honesto. Vamos ver outra aqui? Olha só, se eu não quiser negar o verbo, não quiser usar o não é verdade, eu posso usar é falso que Paulo é honesto. Na verdade, a banca, né, que usa, você só observa qual tipo de negação que está sendo usado. Só que esse é falso, normalmente, ele pode aparecer no início da frase, mas ele pode aparecer no final da frase, gerando assim, Paulo é honesto? É falso. Então, tanto faz ele estar no início da frase, quanto no final da frase, está dizendo que é uma negação. Vamos ver se tem outro exemplo. Vamos buscar aqui. Vou usar de novo. Produzir a negação. Tá, olha aqui. Aqui usei não é verdade, é falso. Essa aqui vai ser é mentira que Paulo é honesto. Também sendo usado no início ou no fim da frase. Perfeito? Bom, agora um tipo de negação bastante usual. Em alguns casos, claro, né? Negação, ó, Paulo é desonesto. E desonesto é o antônimo de honesto, que produz uma negação. Não são todas as palavras que cabem em um antônimo, mas isso você não precisa se preocupar, porque quem se preocupa com isso é a banca. É a banca que vai colocar se ele quer usar o antônimo ou não. Então você não precisa ficar preocupado com essa parte de antônimo, tá? Ok? Mas só ficar ligado. Bom, negação da proposição simples, tranquilo, olha, pode ser a negação do verbo, não é verdade, é falso, é mentira, ou até mesmo o antônimo. Procurem ficar sempre atentos, porque durante o nosso curso isso vai acontecer, ó. Ele vai usar esses tipos de negações, não somente uma, mas todos esses tipos vai estar aparecendo aí no nosso curso. Vamos ver mais o que está aparecendo. Vamos lá. Dupla negação. Muita gente se pergunta o que é a dupla negação. A dupla negação é quando uma pessoa quer te enganar, né? Não é verdade? Então ela faz uma dupla negação e você, claro, se você não estiver ligado, né? Eu sempre uso essa aqui. Amor, você vai me trair? Aí o cara fala para ela, não é verdade, meu amor, que eu não vou te trair. Peraí, não é verdade que eu não vou te trair? Ele está dizendo que vai te trair sim. E quando você descobrir, você vai falar, seu safado mentiroso. Ele vai olhar para você e falar, safado sim, mentiroso não. Porque realmente ele não mentiu. Ele usou uma dupla negação. Isso foi só uma brincadeirazinha para você, ó, se tocar. Porque quando fala de dor, né, aí o negócio fica. Quer ver, ó, um exemplozinho. Vamos ver. Ó, negação de uma negação. A negação de uma negação gera uma afirmação. Vamos ver um exemplo técnico aqui. Opa! O negócio ali foi todo, hein? Aqui, não é verdade que Maria não é mineira. Tá vendo? Ele está usando uma dupla negação. E a pessoa que usa uma dupla negação, ele está gerando uma afirmação. Vamos ver? Olha lá. Não é verdade que Maria não é mineira? É a mesma coisa que escrever? Maria é mineira. Opa! Então tomem cuidado aí com a dupla negação. Vamos mais uma? Vamos lá, girando. Paulo não é professor, é falso. Então também estou usando uma dupla negação. Se eu estou usando uma dupla negação, eu estou fazendo uma afirmação. Paulo não é professor, é falso? É porque Paulo é professor. Então, mais um detalhe aí vencido, né? Com a dupla negação. Então, dupla negação, também, vamos continuar. Não esqueçam, se quiser, sempre volta, dá uma analisada e analise, estudem, não deixa passar, hein? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem mais aqui.
tabela verdade de proposições simples. Poucas bancas se atrevem a cobrar a tabela verdade em prova, né? Ou seja, o CESP é um tipo de banca que cuida, que trabalha, que cai muita questão envolvendo tabela verdade. As outras bancas nem tanto. As outras bancas se preocupam com outras partes da lógica que nem necessariamente precisa da tabela verdade. Mas como o nosso curso é completo, a gente vai trabalhar, vai buscar saber como é que funciona esse lance aí da tabela verdade, tá? Então, vamos lá, não perca o foco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 2 elevado a n. 2 elevado a n é uma exponencial, ou seja, também é uma potência de base 2. Mas quando a letra está no expoente, a gente trabalha com a parte de exponencial. Mas, professor, o que é isso daí? Espera aí. Essas questões caem em prova? Cai sim em prova. Então, presta bem atenção, hein? 2 elevado a n significa o número de linhas da tabela verdade, ou como o próprio CESP gosta de usar, número de valorações. Então ele usa número de linhas, número de valorações. Professor, e as outras bancas? Também. E a FCC? Também. A FCC normalmente ele vai trabalhar com o número de linhas. O CESP é que gosta de colocar o número de valorações, né? Bom, agora vamos destrinchar isso daí. Professor, o que é esse 2 elevado a n? Vocês lembram que proposição é uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa? Então não perca o foco, ó. Olha só esse 2 aqui. Vamos ver o que vai aparecer pra gente. 2 elevado a n, em que esse 2 aqui significa o verdadeiro ou falso. Perfeito? E esse nzinho aqui, ele vai te dar o número de proposições simples. Ou seja, a quantidade de proposições simples vai te dar a quantidade de linhas da tabela verdade. Então, não perca, ó, esse 2 significa o verdadeiro ou falso, e esse n, o número de proposições simples, ou seja, o número de letras do alfabeto que você observar. Não precisa contar as repetições, perfeito? Se aparecer lá A, B, C, 3 proposições e assim sucessivamente. Então vamos ver o que vai aparecer. A tabela verdade será sempre par. Sempre par, por ser uma potência de base 2. Ela nunca vai gerar uma tabela verdade ímpar. Ela sempre será par. E tem um detalhe. A pessoa se cai em prova, esse pequeno detalhe, vamos ver, pequeno detalhe, vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente? Arranjo. Como assim? É um arranjo, tá? A montagem da tabela verdade é um arranjo com repetição de 2 n a n, ou seja, 2 elevado a n, que é a formulazinha do arranjo com repetição, tá? Então, para você aí fazer uma revisãozinha em arranjo, permutação e tal, lá. Mas, professor, mas por que você está falando isso assim? É porque a montagem das linhas da tabela verdade, ela respeita isso daí. Então, você vai fazer simplesmente um arranjo, 2 n a n, que é igual a 2 elevado a n. Mas, professor, por que é tão importante? Imagine que a FCC pergunte isso a você. Se a montagem da tabela verdade segue uma sequência, uma combinação que você vai ter que fazer, que é arranjo, ou é combinação, ou é permutação. Então, você já sabe que é o quê? É um arranjo. Então, para isso é importante eu falar aqui para vocês, tá? Então, fiquem espertos. Então, vamos lá. Vamos ver outra coisa. O número de linhas da tabela verdade crescem segundo uma progressão geométrica. Professor, como assim progressão geométrica? Não perca o foco. O foco, me perdoe. Então, olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, o que vai aparecer aqui pra gente, ó. Para n igual a 1. Lembra que a formulazinha é 2 elevado a n, e n é o número de proposições? Eu estou dizendo que isso aqui é uma única proposição. Temos 2 elevado a 1
Perfeito. Que vai me dar duas linhas. Olha, duas linhas. Uma verdadeira e uma falsa. Então, se eu tenho duas linhas, você perceba. Duas, metade, uma. Então vai ter uma linha verdadeira e uma linha falsa. Continuando. Para n igual a 2. Para n igual a 2 significa duas proposições. Então vai me dar 2 elevado ao quadrado, que vai me gerar quantas linhas? 4 linhas, porque 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. Então, na verdade, vai acontecer de eu ter duas verdadeiras aqui e duas falsas. 4 linhas, duas verdadeiras, duas falsas. Próxima. Para n igual a 3, temos, vamos ver? 2 elevado à terceira, 3 proposições simples, ok? Então vamos lá, vai me gerar quantas linhas? 8 linhas. Ó, cuidado, tem muita gente que na pressa, 2 à terceira, 6. Não, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Cuidado com essas potências, tá? Então, na verdade, ela vai me gerar aqui, de 8 linhas, ele tem que me dar a metade de verdadeiro e a metade de falso. Então, eu vou ter 4 verdadeiras e 4 falsas. Então, não perca, ó. Olha só, agora eu falei sobre PG, né? Então, fiquem espertos. 2, 4, 8. Vamos ver a próxima? Vamos lá na próxima? Para n igual a 4, temos 2 elevado à quarta. Vamos lá. 16 linhas. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16 linhas. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Então, na verdade, se eu tenho 16 linhas, tem que aparecer 8 linhas verdadeiras e 8 linhas falsas. Então, percebam. Para n igual a 1, 2 linhas. Para n igual a 2, 4 linhas. Para n igual a 3, 8 linhas. Para n igual a 4, 16 linhas. Captem, você está percebendo que a cada proposição que você usa, o número de linhas vai dobrando. Tá vendo? Vai dobrando. 4 aqui, 16. Se eu usar 5, já dobra, 32. Se eu usar 6, já vai para 64. E assim sucessivamente, de acordo com uma sequência de progressão geométrica. Olha lá, então teremos tabela verdades com 2 linhas, 4 linhas, 8 linhas, 16 linhas, 32 linhas, 64 linhas, 128 linhas e assim sucessivamente. As que mais caem em prova? 2 linhas, 4 linhas, 8 linhas. Na verdade, quando ele pede 16, 32, na verdade, ele te dá um número de proposições lá e pergunta quantas linhas tem essa tabela verdade. Então, para você descobrir quantas linhas ou quantas valorações tem uma tabela verdade, basta você colocar 2 elevado ao número de proposições simples, ou seja, 2 elevado à quantidade de letras do alfabeto, ok? Para você não errar. Então, vamos lá. Tá aí. Tá aqui. Tá vendo? Olha só, por isso que é um arranjo. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. E assim sucessivamente. E não deixa de ser uma progressão geométrica. Então, peraí, o professor pode cair em prova? Pode. O examinador, o cara lá da banca, ele pode colocar que as tabelas verdades, de acordo com que você vai acrescentando uma proposição, ela é uma sequência. É uma sequência de progressão geométrica, ok? Que é uma PG de razão 2. PG de razão igual a 2. Por quê? É uma multiplicação a PG. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Cuidado, tá?
Bancas como a FCC, a ESAF, a Funiversa, elas podem sim fazer esse tipo de colocação. O CESP também, né? Então vamos ficar preparados, porque uma hora ele vai te fazer esse tipo de pergunta. Então vamos continuar. Opa, apareceu uma telinha aí, cinza com verde, vai aparecer coisa boa. Vamos ver? Vamos ver o que vai aparecer. Como montar uma tabela verdade. Aqui agora nós vamos trabalhar somente com as montagens das tabelas verdade de proposições simples. Vamos ver alguns detalhes, né? Vamos ver alguma coisa que possa vir a acontecer. Vamos lá? Para n igual a 1, temos 2 elevado a 1, que vão me dar uma tabela verdade com quantas linhas? 2 linhas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Perceba, n igual a 1, então eu só tenho uma proposição. Vamos ver qual a proposição? Proposição P. Opa, então vamos lá. Vê aí. Tá aí um conjuntozinho também. Vamos lá, conjunto P. Note-se, conjunto P, proposição P, ok? Então vamos ver o que vai aparecer aqui, né? Vamos lá. Apareceu um cachorrinho. Nossa, mas que é isso, né? Que interessante. É uma figura, é um cachorrinhozinho bonitinho. Parece o do Máscara, né? Bom, nem sei, né? Vamos ver. Bom, a minha pergunta é a seguinte. O cachorrinho pertence ao conjunto P? Vamos ver? Verdadeiro. Ele pertence ao conjunto P. Ele está dentro do conjunto. Ok? Vamos ver outra figurazinha? Um gatinho. Esse gatinho, ele pertence ao conjunto P? Visualmente não. Então, ela é o quê? Falsa. Então, quando você começa a montar as tabelas verdades, você começa a perceber que a teoria de conjunto está por trás disso, né? Então, se está dentro do conjunto é verdadeiro, se está fora é falso. Por isso que a definição de proposição. Proposições são sentenças declarativas que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsa. Está aqui, verdadeira ou falsa. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser verdadeira ou falsa, mas também pode ser falsa, verdadeira. A ordem aí, ó, você pode trocar que não tem problema nenhum, tá ok? Tá aqui, uma proposição só gera uma tabela com apenas 2 linhas. Uma verdadeira e a outra falsa, ou vice-versa, falso ou verdadeiro, não tem problema nenhum. E não perca o foco, tá vendo? O cachorrinho pertence ao conjunto P. É verdade? É verdade. O gatinho não pertence ao conjunto P. Perfeito? Olha aí, ó. Realmente ele não pertence ao conjunto P. Então, por isso que é falso.